Olá, estamos aqui novamente para darmos seguimento ao tema desta semana, que é o tema da confiança. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui. E hoje, pessoal, quero falar a respeito dessa questão tão importante que é uma questão específica de uma determinada fase do processo de parar de fumar. Que fase é essa, doutora? É a fase na qual a pessoa já parou de fumar. Olha que interessante, tem algo muito interessante que acontece em fases específicas do processo de parar de fumar. Preste muita atenção nisso que eu vou dizer a vocês. O processo de parar de fumar, eu já comentei em outras ocasiões e vou reforçar aqui para vocês. É um processo evolutivo. Evolutivo no sentido de resolução, é isso que eu quero dizer para vocês. Resolução. Muitas pessoas pensam que parar de fumar é algo que deve acontecer todos os dias da vida de quem parou de fumar. Vou tentar ser bem clara aqui para vocês. Algumas pessoas imaginam que a luta, quando se para de fumar, que é uma luta contínua para permanecer sem o cigarro, que é uma luta diária. Por isso que vocês leem muitas vezes em propagandas ou até em anúncios motivacionais, até mesmo em algumas postagens, às vezes ainda escapam algo nesse sentido, e eu sempre estou pedindo para a minha equipe evitar essa fala, que é o seguinte, a cada dia uma vitória. Já ouviram isso? Cada dia sem fumar é uma vitória, comemore. Espera lá, então eu quero mudar um pouquinho essa história aí. Vocês precisam entender que o processo da cura da dependência da nicotina, a cura, ela acontece. Ela não é uma fantasia. Desde que se faça da maneira certa, e mesmo quando não se faz da maneira certa, fisiologicamente, a cura também acontece. Só que quando não se faz da maneira certa, a cura acontece, só que a cognição não entende, não sabe, então ela confunde a pessoa. Porque se você não adquire aquele conhecimento de que a cura aconteceu, concretamente, fisiologicamente, como é que eu posso, doutora, saber mesmo que essa cura acontece da dependência da nicotina? Pessoal, vocês, como eu disse, já em outras, eu falei no vídeo de ontem, no de anteontem e vários outros. E também vocês devem ter visto anúncios meus, nos quais eu falo assim, não existe essa questão de fumante e não fumante. Todos nós somos não fumantes. Todos nascemos sem fumar e para não fumarmos. Nós não fomos feitos para fumar. Então, todos nós somos não fumantes. Sendo assim, é óbvio que o nosso organismo, que foi feito um organismo para não fumar, quando ele, mesmo que ele tenha passado por um processo longo de dependência à nicotina, e nesse processo de dependência houve uma modificação ali dos receptores nicotínicos, a necessidade que eles ficam de receber a nicotina no período da dependência ativa ali, né, recebendo a nicotina na forma do cigarro, ele mantém os receptores num movimento completamente diferente do que é o nosso movimento natural. Por isso a necessidade de receber nicotina em tempos curtos, em espaços de tempos reduzidos e cada vez mais uma quantia maior. Por quê? Porque esses receptores vão se dessensibilizando conforme a captação da nicotina, por mais tempo eles vão perdendo a sensibilidade, eles precisam de uma quantidade maior para promover a liberação do mesmo prazer, digamos assim. Esse é o mecanismo da dependência química à nicotina. Mas o que acontece é que quando vocês param de fumar, existe um período preparatório e existe o período realmente da ação concreta de parar, de interromper o consumo do cigarro. E aí o que acontece é que haverá uma mudança orgânica, uma mudança também, uma mudança nessa necessidade dos receptores de receber a nicotina.
Porque fazendo da maneira certa, nós iremos promover o que? Digamos que uma desativação desse mecanismo da dependência. E uma vez desativado, ele estará desativado para sempre. E se ele estiver desativado, e ele estará, a partir do momento, de um determinado momento já sem fumar, esse mecanismo já muda. Aquilo que era uma máquina extremamente necessitada de nicotina muda. Esses receptores já passam a não necessitar da nicotina. Mas haverá ainda um resquício de lembrança, mas não de abstinência aguda. Haverá ainda pensamentos, haverá ainda a questão do automatismo que foi gerado ao longo dos anos fumando, gestos, essas questões dos hábitos gerados por consequência da dependência. Lembrando que a dependência não é um hábito, a dependência é uma doença, é uma dependência. O ato de fumar não é um hábito, é uma dependência química, que gera na vida do fumante vários hábitos, que são essas questões aí relacionadas à questão de fumar no banheiro, fumar ao telefone, fumar em momentos específicos do dia. Então, aí são os hábitos que foram consequências da dependência da nicotina. Então, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas imaginam que esse processo de desativação desse mecanismo, ele não acontece nunca. As pessoas têm uma falsa ideia de que a dependência sempre está ativada e as pessoas estão conseguindo lutar contra algo que está ali no organismo pedindo a droga. Isso não acontece depois de um determinado tempo que é extremamente curto, curiosamente falando. Depois daquele determinado tempo, o seu organismo não precisa mais da nicotina para sempre. E você precisa entender isso, porque se você não entende isso, você fica preso à falsa ideia. Muitos ficam presos ao engano de achar que aquele mecanismo está totalmente ativado no organismo sempre e que todos os dias será necessário lutar contra isso. E vamos e venhamos, isso é totalmente apavorante. É apavorante, não é mesmo? Porque como que você pode pensar que você vai se animar em lutar com algo que será todo dia a mesma luta? Ninguém aguentaria uma luta infinita que não acabaria nunca. Imagina o extremo cansaço, vocês já ficam cansados só em pensar que isso irá acontecer e vocês se enganam porque vocês pensam que é isso. É muito comum ouvir pacientes falando, doutora, nas outras ocasiões que eu tentei parar de fumar, é como se eu tivesse que parar de fumar todos os dias. E isso não teve fim, e a vida virou um inferno, a vida virou um sofrimento. A pessoa não tinha segurança para sair mais com os amigos, a pessoa não tinha segurança para ter uma vida social normal, porque ela estava se sentindo o tempo todo ameaçada, como se ela não fosse resistir, porque ela se imaginava naquela mesma luta todos os dias. Então, um dos conhecimentos mais preciosos que vocês irão adquirir no tratamento, que os meus pacientes adquirem, e eu já vou liberar aqui para vocês, é este. É a importância do entendimento dessa mudança que ocorre no organismo para o bem. Olha que boa notícia, gente. Olha que boa notícia. A mudança que ocorre no seu organismo quando vocês param de fumar. Eu disse da maneira certa e mesmo da maneira errada, mas da maneira errada, essa mudança acontecerá e vocês não usufruirão dela em benefício a vocês, porque vocês não saberão identificá-la. Mas quando vocês estão no tratamento, vocês saberão que ocorre uma mudança que é para sempre. Então, existe a liberdade da dependência para sempre, para a vida toda. E o tema nosso não é confiança? Essa semana eu não estou falando sobre isso, sobre a confiança que vocês precisam ter de que o processo da dependência da nicotina é um processo que tem, sim, solução, que tem fim. É importante vocês saberem disso, que tem fim, não é uma luta diária, de jeito nenhum. Então, quando eu convoco vocês e convido vocês a conhecerem uma maneira inteligente de sair da dependência, esse é um dos convites mais preciosos que você recebe na sua vida. Saiba disso. Por quê? Porque vocês estarão encurtando esse caminho. Vocês estarão dando uma solução para algo que precisa ser solucionado, já deveria ter sido na vida de vocês, mas vocês estarão dando uma solução para que vocês se libertem da dependência organicamente,
cognitivamente é extremamente necessário que isso aconteça, porque automaticamente se libertarão também emocionalmente. E aí, fim, página virada nessa questão na vida de vocês. Então, este é o tema é a confiança. E pessoal, prestem atenção, vocês não vão fazer isso só para vocês. Vocês vão fazer isso para levar esse conhecimento para muitas outras pessoas. Eu digo a vocês, faz 21 anos atuando neste segmento da saúde. Posso dizer para vocês que a maioria dos meus pacientes vieram para o meu tratamento, não pelo meu convite apenas, mas pelo convite dos meus pacientes. Porque não há nada mais poderoso do que um paciente tratado falando sobre o que ele viveu e desejando divulgar isso. E hoje nós vamos ler aqui uma passagem muito propícia para isso que eu estou te dizendo, que você não vai parar de fumar apenas para parar de fumar. Você vai parar de fumar porque você tem uma missão a cumprir depois, porque é necessário, precisamos de muitas pessoas cumprindo essa missão, porque vocês já repararam como temos, especialmente nos tempos de hoje, a divulgação de tantas coisas ruins. Nós sabemos, a internet é algo muito bom, positivo, mas temos a divulgação de tantas coisas ruins. Vocês estão vendo a quantidade de pessoas que estão aí influenciando negativamente outras pessoas, especialmente os jovens. É uma preocupação muito grande que nós estamos atualmente com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, introduzindo aí práticas altamente destrutivas, a exemplo do cigarro eletrônico, que muitas crianças e jovens já estão tendo contato e nem seriam fumantes, mas estão tendo contato pelo modismo. E essa questão do cigarro eletrônico está matando os jovens, está matando já. Não é algo que vai demorar 20, 30, 40 anos para acontecer, está acontecendo já. Esse vapor já está matando muitos jovens. E nós precisamos de pessoas. Você que está fumando, você não está sendo exemplo para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus netos. Você não vai poder reclamar se eles começarem a usar o vapor. Se você está no cigarro, você precisa sair dessa. E aí, saindo, você terá autoridade, você terá, sim, a autoridade. Você terá o poder de levar essa palavra, levar essa boa nova, levar essa notícia para um número incontável de pessoas. Mas o mais importante, você terá esse poder para levar ali no seu círculo mais íntimo, que eu acho que deve ser a sua preocupação. Não tem um avô, uma avó, um pai e uma mãe que não se sinta desconfortável. E eu quero que você escreva aqui nesse comentário deste vídeo hoje para mim, se você se sente assim, desconfortável pelo fato de fumar e saber que você tem aí filhos, tem netos, e você se sente aí, se você é professor, se você trabalha em escola, quantos diretores de escolas que eu já atendi, se você é médico nem se fala, eu sei que você se sente desconfortável nessa situação. E então você precisa dar solução e você vai depois ter o que fazer com isso. Com a sua própria mudança, com a sua atitude, com a sua tomada de decisão, você irá influenciar outros e terá autoridade para fazer isso. E hoje nós vamos ler uma palavra que tem a ver com isso. Proclamação do Evangelho segundo Jesus Cristo. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. E olha que leitura linda. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para
proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou